o dandy da modernidade, o poeta francês Charles Baudelaire e o spleen de Paris. Os pequenos poemas em prosa ou o spleen de Paris são os momentos curtos da vida parisiense que evocam os estados da alma, as sensações, os ritmos e as frases dos quadros parisienses. Há em todos os homens, em cada momento, duas postulações simultâneas, uma que se eleva para Deus e a outra que se desce para Satã. A evocação de Deus ou a espiritualidade é o desejo de subir de posto, e a evocação a Satã ou a sua animalidade é a decadência de descer. A cidade de Paris começou a atrair artistas no reinado de Luís XIV, nascido em 1643 e morto em 1715. E eles fizeram de Paris o mais sofisticado centro artístico de toda a Europa. Seu magnetismo dura até os dias de hoje. No século XVIII, todos os principais artistas franceses viviam e trabalhavam na cidade. Dentro da fantástica história da Europa, Paris é conquistada pelos romanos em 55 a.C. Era nesta época uma aldeia de pescadores da Île de la Cité, habitada pela tribo dos Parisii. A presença dos romanos expandiu a cidade, que se ampliou até a margem esquerda do rio Sena. Depois vieram os francos, que lhe deram o nome de Paris e fizeram dela a capital de seu reino. Na Idade Média, Paris se tornou o mais importante centro católico religioso de toda a Europa, pois ergueram-se aí enormes obras-primas da arquitetura. No período do ouro e da glória da Renascença, Paris se tornou o maior polo da alta cultura na Europa depois da Itália. Com a desastrosa e sangrenta Revolução Francesa deflagrada em 1789 pelas forças da mão oculta da maçonaria, aliadas à violência dos jacobinos, a Cidade das Luzes leva o seu primeiro golpe fatal dentro da história do mundo. A barbárie revolucionária jacobina implanta o terror e a guilhotina, e só será aplacada tempos depois pelo gênio do brilhante estrategista militar Napoleão Bonaparte. Charles Baudelaire é o poeta desta cidade belíssima por excelência. Aqui em Paris, centro cultural de muitos artistas europeus, nasceu o movimento impressionista de pintura em óleo sobre tela. Os artistas Alfred Sisley e Camille Pissarro saberão pintar as luzes e as sombras da cidade, assim como o poeta Charles Baudelaire cantará em seus versos o spleen de Paris. As impressões da natureza, a luz do sol e suas sombras, os ares dos campos em flores, os bosques verdejantes, as alvoradas de pássaros, a natureza da paisagem ideal traduz-se na luz de Paris, e os artistas do movimento impressionista procurarão a cidade também. Charles Baudelaire se tornará neste turbilhão apressado da modernidade o dandy da aristocracia da mais alta cultura e o crítico das belas artes. Ele escreve ardorosamente suas reflexões profundas sobre a obra imortal do compositor alemão Richard Wagner. Um compositor alemão que vivera muito tempo entre nós sem que soubéssemos. Pobre, desconhecido, ganhando a vida por meio de trabalhos miseráveis, mas que já há 15 anos o público alemão celebrava como um homem de gênio. Retornava à cidade, outrora testemunha das suas misérias de juventude, para submeter suas obras ao nosso julgamento.
Paris, até esse momento, tinha ouvido falar muito pouco de Wagner. Sabia-se vagamente que, para além do Reno, discutia-se a questão de uma reforma no drama lírico e que Liszt adotara ardorosamente as opiniões do reformador. Quatro olhares de paixão e fúria. Richard Wagner, na visão de Charles Baudelaire. Sentido íntimo de Deus é em pouco tempo afogado em toda a consciência pelas concupiscências da carne. O canto representativo da santidade é pouco a pouco submergido pelos suspiros da volúpia. A verdadeira, a terrível, a universal Vênus ergue-se já em todas as imaginações. Não se imagine um cântico de amantes vulgares. Trata-se de outra coisa, ao mesmo tempo mais verdadeira e mais sinistra. Langores, delícias, misturadas à febre e entrecortadas de angústias, retornos incessantes a uma volúpia que promete extinguir, mas nunca extingue, a sede. Palpitações furiosas do coração e dos sentidos, ordens imperiosas da carne, todo o dicionário das onomatopeias do amor faz-se ouvir aqui. Ao final, o tema religioso retoma pouco a pouco seu domínio, lentamente, por gradações, e absorve o outro numa vitória pacífica, gloriosa como a do ser irresistível sobre o ser doentio e desordenado. De São Miguel sobre Lúcifer. Extraiu esse canto furioso da carne, esse conhecimento absoluto da parte diabólica do homem. Desde os primeiros compassos, os nervos vibram em uníssono com a melodia. Toda a carne que se recorda põe-se a tremer. Todo cérebro bem conformado traz em si dois infinitos, o céu e o inferno. E em toda imagem de um desses infinitos, reconhece subitamente a metade dele próprio. As titilações satânicas de um vago amor logo sucedem impulsos, deslumbramentos, gritos de vitória, gestos de gratidão e, em seguida, bramidos de ferocidade, censuras de vítimas e hosanas ímpias de sacredores, como se a barbárie devesse sempre assumir seu lugar no drama do amor, e o gozo carnal conduzir, por uma lógica satânica inelutável, às delícias do crime. Quando o tema religioso, invadindo o mal desencadeado, vem pouco a pouco restabelecer a ordem e retomar a ascendência, quando ele se ergue de novo, com toda a sua sólida beleza, acima desse caos de volúpias agonizantes, toda a alma experimenta como um alívio, uma beatitude de redenção.
muitas vezes que a música não podia se vangloriar de traduzir com certeza o que quer que fosse, como faz a palavra ou a pintura. Isso é verdade em certa medida, mas não é inteiramente verdadeiro. Ela traduz à sua maneira e pelos meios que lhe são próprios. Na música, como na pintura, e até mesmo na palavra escrita, que é a mais positiva das artes, há sempre uma lacuna completada pela imaginação do ouvinte. São, sem dúvida, essas reflexões que levaram Wagner a considerar a arte dramática, isto é, a reunião, a coincidência de várias artes, como a arte por excelência, a mais sintética e a mais perfeita. Ora, se afastamos por um instante o concurso da plástica, do cenário, da incorporação dos tipos imaginados em comediantes vivos e até mesmo da palavra cantada, ainda permanece incontestável que, quanto mais eloquente é a música, mais a sugestão é rápida e justa, e maior é o ensejo de que todos os homens sensíveis concebam ideias em relação às que inspiravam o artista. Tomo imediatamente um exemplo, a famosa abertura de Lohengrin. Leio no programa distribuído nessa época no teatro. Desde os primeiros compassos, a alma do piedoso solitário que espera o vaso sagrado mergulha nos espaços infinitos. Ele vê-se formar pouco a pouco uma aparição estranha que assume um corpo, uma forma. Essa aparição se define ainda mais, e a legião milagrosa dos anjos, conduzindo entre eles o cálice sagrado, passa diante dele. O santo cortejo se aproxima. O coração do eleito de Deus se exalta pouco a pouco. Amplia-se, dilata-se. Inefáveis aspirações nele despertam. Cede a uma beatitude crescente, encontrando-se sempre próximo da luminosa aparição. E quando, enfim, o próprio Santo Graal aparece em meio ao cortejo sagrado, ele se abisma em uma adoração estática, como se o mundo inteiro tivesse repentinamente desaparecido. Tomo agora o livro de Liszt e o abro à página onde a imaginação do ilustre pianista, que é um artista e um filósofo, traduz à sua maneira o mesmo trecho. Essa introdução encerra e revela o elemento místico, sempre presente e sempre oculto na peça. Para ensinar-nos a inenarrável força desse segredo, Wagner nos mostra inicialmente a beleza inefável do santuário, habitado por um Deus que vinga os oprimidos e só pede amor e fé a seus fiéis. Ele nos inicia no Santo Graal. Revela a nossos olhos deslumbrados o templo de madeira incorruptível, de muralhas fragrantes, portas de ouro, vigas de asbesto, colunas de opala, paredes de simofânio, a cujos esplêndidos pórticos só têm acesso aqueles que possuem o coração elevado e as mãos puras. Ele não nos faz absolutamente percebê-lo em sua estrutura real e imponente, mas, como que poupando nossos fracos sentidos, ele o mostra inicialmente refletido em alguma onda azulada ou reproduzido por alguma nuvem irisada. É-me permitido contar, explicar com palavras a tradução inevitável que minha imaginação fez do mesmo trecho quando o escutei pela primeira vez, de olhos fechados, e que me senti, por assim dizer, arrebatado da terra? Eu não ousaria, por certo, falar com complacência de meus devaneios, se não fosse útil reuni-los aqui aos devaneios precedentes. O ouvinte sabe que objetivo buscamos.
demonstrar que a verdadeira música sugere ideias análogas em cérebros diferentes. É um templo onde vivos pilares deixam às vezes sair confusas palavras. O homem passa por ela através das florestas de símbolos que observam com olhares familiares, como longos ecos que de longe se confundem numa tenebrosa e profunda unidade, vasta como a noite e como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se correspondem.